Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós temos uma dica do La Salle sobre a culinária regional, porque os alunos de lá também tiveram a oportunidade de conversar sobre isso e de saber mais sobre isso na prática. A gente aprende muito mais na prática do que na teoria e é exatamente isso que você vai ver agora, olha só. A escola La Salle, em comemoração ao Dia do Índio, realizou o projeto indígena, onde alunos de diversas turmas fizeram uma demonstração da culinária regional. Hoje é uma data bem importante, 19 de abril, e a ideia desse nosso projeto surgiu da necessidade de fazer um link com a prática e os conteúdos teóricos que nós temos com os alunos em sala de aula, onde nós estudamos culinária de origem indígena, produtos de origem indígena que fazem parte, hoje em dia, da nossa alimentação. A intenção do projeto é colocar na prática o que os alunos aprendem dentro da sala de aula. Na verdade, a cultura indígena, ela não é só trabalhada na disciplina História, ela é um conteúdo interdisciplinar, onde se pode trabalhar em todas as disciplinas com o que mais amplo tem desses conteúdos da história indígena. Para a pequena Maria Helena, o projeto lhe trouxe novas experiências. Eu acho muito legal, porque eu posso experimentar várias outras coisas que eu não conheço. As crianças aprendem desde cedo sobre a influência indígena na construção da cultura regional. Para a professora e coordenadora Margarete Monteiro, o evento contribuiu para o entendimento sobre o estilo de vida dos índios de hoje. Isso também contribui para que eles possam respeitar e entender como é que vive o nosso índio de hoje. Como é que o ser humano deve ser respeitado, deve ter uma igualdade de pensamento, deve ter um respeito pela sociedade em si. Tem que entender também que, além de trabalharmos isso, nós colocamos para nossas crianças que dia 19 de abril é uma data específica em comemoração, mas não quer dizer que só dia 19 de abril é o Dia do Índio, não. Dia do Índio é todo dia. Podemos ver através do aluno Ian que o evento alcançou o seu objetivo principal. Eu acho importante o Dia do Índio porque a gente celebra os nossos ancestrais. Também gostei de comer o abacaxi, que faz parte da alimentação indígena. Muito delicioso, recomendo. Já estamos de volta com... já estamos de volta da matéria, né? Nós estávamos conversando aqui empolgados já. A gente está falando de alimentação e justamente por causa disso nós trouxemos uma nutricionista, porque a alimentação pode influenciar também na questão do período da TPM, né, doutora? Bastante. E a gente já conseguiu acompanhar ali que existem alimentos regionais mais específicos. Será que esses alimentos regionais também podem auxiliar? As crianças já aprovaram e o VT já é uma delícia. Então, acredito que esse tipo de alimentação, que também é uma delícia, também pode nos auxiliar nesse período, né? Também pode. Então, o que a gente pode trazer, assim, qual é o primeiro alimento que a gente já traz? Na realidade, tem o chocolate, que quando a gente pensa na TPM, já vem o chocolate automaticamente na mente. Mas antes disso, antes da gente conversar sobre esse alimento, que também é um pouco polêmico, algumas pessoas dizem que é importante que a gente não se entregue ao chocolate nessa época, e outras pessoas já trazem o chocolate como uma solução. Antes da gente polemizar, qual é o alimento que a gente pode trazer já de primeira que pode auxiliar nesse período? Pode ser um alimento benéfico. Na verdade, independente de um alimento específico, a alimentação nesse período tem que ser uma alimentação saudável. Todos os alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável vão trazer benefícios durante esse período da TPM, né? Então, frutas, grãos integrais, né? A substituição, por exemplo, do arroz integral pelo arroz integral, ao invés de usar o arroz branco que a gente costuma utilizar, já vai ter também benefícios, né? Então, todas essas trocas inteligentes, né, que a gente faz dentro de um plano de uma alimentação saudável vão ser benéficos para esse período, né? Então, na realidade, durante esse período, a gente pode considerar que a nossa alimentação tem que ser uma alimentação inteligente. Nós podemos classificar dessa forma.
Sim, alimentação saudável. Ideal que fosse todo momento, né? Não só nesse período, né? Mas a gente já tem vários estudos mostrando benefícios de uma alimentação saudável, melhorando, aliviando os sintomas da TPM. Isso porque são os alimentos principalmente fonte, né? Das vitaminas do complexo B, né? Do magnésio, cálcio, também alguma participação da vitamina D, né? Então, todas as fontes desses nutrientes vão ter algum benefício, né? Focado em aliviar os sintomas da TPM, sejam do humor, sejam de cólicas, né, de retenção de líquido, de dores nas mamas. Em relação ao couve, a gente recebeu uma mensagem aqui que diz exatamente isso. Couve ajuda a melhorar o estresse na TPM? Ajuda ou não? Tem uma boa participação, tá, de vegetais folhosos verde escuro, né, de cor verde escuro. Todos eles vão ter benefícios nesse período da TPM, tá? Então, aliviando os sintomas. O estresse, especificamente, acaba fazendo parte também, né? Porque durante esse período, né, existe um aumento do cortisol e uma diminuição da serotonina. O que acaba gerando com isso? Aumento do estresse, né, aumento de dores de cabeça, né, todos esses sintomas relacionados ao mau humor da mulher nesse período da TPM. Né? Então, vários desses alimentos que são para essas fontes do magnésio e do complexo B vão atuar nesse momento em aliviar esses sintomas, como o estresse. Em relação ao ovo, também tem uma polêmica em relação a isso, né? Antigamente, os nossos avós diziam que no período menstrual a mulher não pode comer ovos. Isso é verdade ou é só um mito e, digamos que também alguma coisa relacionada ao período, ao contexto mesmo, que hoje não se aplica mais? Absolutamente mito. Ovos, inclusive, já foram muito condenados, né? Mas hoje eles já foram liberados, tá? Dessa culpa, dessa carga, né, sofrida. Ovos não fazem mal, né? Pode comer a gema, né? Lógico que vão ter individualidade, né? Mas dentro de uma alimentação saudável, em geral, ovos devem ser incluídos quando não há nenhum tipo de problema como alergias, por exemplo, tá? Então, qualquer objetivo que seja de uma alimentação saudável, os ovos podem ser incluídos, mesmo que esteja no período menstrual. Não sei a origem, né, de onde veio isso de não poder comer ovos, mas como tudo relacionado à mulher, seja período menstrual, seja gravidez, tem um monte de mito relacionado, então é mais uma história dessas. Em relação ao preparo desse ovo, é lógico que seria o ideal que a gente não utilizasse gordura, né? Nesse caso, o preparo realmente tem uma influência. Sim, do ovo sempre vai ter, né, alguma influência. Então, o ideal é que fosse mesmo cozido, né, ou o ovo pochê, né, não utilizar fritura, né. Isso vale para alimentação saudável, em geral. Nesse período da TPM, é bom realmente a gente evitar um excesso de gorduras na alimentação, incluindo a fritura, que em qualquer momento não vai ser benéfico, né? Então, dá preferência ao ovo cozido, né? O ovo que a gente chama de frito em água, né? O ovo pochê, mas evitar a fritura. Em relação às frutas são todas liberadas e estão completamente acessíveis? As mulheres podem comer muita fruta no período menstrual ou existe uma fruta que seria melhor que a outra? De uma forma geral, a gente recomenda que tenha frutas, sim, tá? O que a gente vai pensar mais é tentar evitar o excesso de açúcares, né? A fruta é uma fonte de açúcar, né, que é a frutose. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que é melhor não exagerar nessas quantidades. Mas, dificilmente, a mulher vai exagerar na quantidade de frutas. Ela vai exagerar na quantidade de chocolate, né, do açúcar branco adicionado, dos doces. Então, dificilmente alguém vai exagerar nas frutas. Não tem nenhuma fruta contraindicada, tá? Inclusive tem ao contrário, algumas frutas que a gente acaba indicando mais por serem fontes daqueles nutrientes que eu falei. Então, vitaminas que tem o complexo B, vitamina E também, né? O abacate também é muito, muito recomendado para esse momento. Nós recebemos uma pergunta em relação à melancia. Bom dia, é verdade que a melancia faz mal no período menstrual? Gostaria de saber. É mentira. É mito, melancia não vai fazer mal nesse período menstrual, tá?
Então, alguém houve em algum momento algum problema com a digestão dessa fruta e deve ter surgido esse mito. Não tem nenhuma verdade em determinada fruta ocasionar algum problema durante o período menstrual, durante a TPM. Não. E os alimentos que são considerados remosos, Camila? Por que a gente não deve consumir, se é que nós realmente não devemos consumir esse tipo de alimento durante o período menstrual? Bom, os alimentos remosos, ou reimosos, como também chamam, né? Eles têm uma boa parte de mito nisso, mas o que a gente já sabe de estudos é que a maioria dos alimentos considerados remosos, eles são fontes de gorduras, né? E realmente existe uma relação de situações em que aumenta-se a inflamação do corpo, né? Como, por exemplo, após uma cirurgia, né? Aumenta-se o estado inflamatório do corpo. E realmente, se você tem uma quantidade exagerada de gorduras na alimentação nesse período, essa inflamação pode piorar, né? Então, esses alimentos remosos seriam essas fontes de muita gordura, né? Ou alguma substância específica, por exemplo, como é o caso de frutas do mar, né? Como às vezes colocam o ovo, né, com a gema por conta da gordura da gema, né? Mas durante esse período, né, da TPM, em geral, é só não exagerar nessas quantidades de gordura. Não vai ter um alimento específico. Por exemplo, a gente não vai dizer que é contraindicado comer camarão, por exemplo, né, nesse período. Porque ele tem uma quantidade de gordura, mas não é exagerada. A não ser que você coma muito camarão ou uma quantidade muito grande de gordura, né? Então, de uma forma geral, é só manter o equilíbrio, né? Não vai ter nenhum alimento contraindicado, porque pode piorar, pelo excesso de gordura, pode piorar esse estado inflamatório, né? Inclusive, para melhorar isso, a gente acaba recomendando a suplementação, por exemplo, de ômega 3, né? Que atua exatamente diminuindo esse estado inflamatório do corpo, mas nessas condições específicas, né? Por exemplo, após uma cirurgia, em determinadas doenças, a própria obesidade, que é um estado inflamatório, pode ter benefícios com o ômega 3. Oi, eu tenho uma dúvida. Quero saber se o açaí faz mal no período menstrual. Não. Que bom, né? Mas assim, o açaí, ele é uma fonte de gorduras, né? Assim como o abacate, né, que mencionei, também é uma fonte de gordura, então a gente não pode exagerar nessa quantidade. Mas é uma gordura boa, né? E dentro de um plano alimentar equilibrado e saudável, ele vai ter benefícios, não malefícios. Então, pode despreocupar, pode consumir o açaí. Como já falei anteriormente, é só não exagerar na quantidade de açúcar, não sair adicionando um monte de coisa dentro dele, né? Calda de morango, misturar com sorvete, com um monte de coisa. Como a gente conversou já aqui no Estilo de Vida, né? Inclusive, se você quiser rever essa entrevista, é só você ir lá no Bora Ver. Ou então diz pra gente que você gostaria muito de rever, que a gente posta lá na nossa fanpage. Realmente, as formas que você monta esse açaí é que são o problema. Mas o alimento em si, né, a frutinha não é vilão, pode consumir. Em relação ao famoso chocolate agora, chegamos no ponto exato. Por que é que o chocolate é tão polêmico? Por que as mulheres precisam do chocolate quando estão nesse período principalmente? Na realidade, não só o chocolate, né? O doce em geral. Algumas se agarram no pote de sorvete, colocam aquele filme lá bem romântico, triste, pra chorar. Ou então aquele bolo também de cenoura, enfim. Tudo que tem a ver com doce é o que a gente quer nessa época. Mas nós vamos responder isso depois do intervalo, Camila, porque agora a gente vai te dar a oportunidade de você pegar o seu celular que está longe de você e começar a enviar a sua participação. 92 é o código de Manaus, 98111-4512 é o nosso número. Nós estamos esperando por você, não sai daí.